nossas mãos em cima da tua palavra que é fiel e verdadeira. Fala ao nosso coração, meu Deus, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar cada vez mais e mais através da tua palavra. Não deixa que essa mensagem de hoje venha passar por despercebido na vida de nenhum dos teus filhos que aqui estão, Pai. Porque ela é o nosso alimento, é o nosso sustento, é a nossa força. Meu Deus, a tua palavra é a nossa salvação. Diga assim seja. Graças a Deus. João, capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga glória a Deus. Quem aqui quer ver o reino de Deus? Nicodemos estava falando de um assunto e Jesus estava falando de outro completamente diferente. Nicodemos estava falando dos sinais, dos milagres, dos feitos de Jesus que ele realizara aqui na terra, e Jesus estava falando das coisas lá do alto, lá de cima. Ainda que ele operou milagres, bênçãos, curas, mas o principal objetivo de Jesus não era esse. E sim ensinar as pessoas as coisas lá de cima. O reino de Deus, no qual ele quer que as pessoas venham passar a sua eternidade. E muitas das vezes, sabe, a gente se impressiona, se alegra, ou fica focado em algo que é terreno. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, mostra em o que Jesus pensava. Mostra em que Jesus vivia, como também em que ele quer que nós viemos pensar. Às vezes a pessoa ela só pensa em pagar as contas, ela só pensa em ter isso, em trocar de carro, em ter um bom salário, em conquistar algo. E ele não consegue pensar nas coisas lá. Aqui, ó. Pensar nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Por isso que muitas pessoas hoje dentro da igreja estão com depressão. Sofre com ansiedade. Sofre com estresse. Trabalha noite e dia. Está caindo no cabelo de tanto trabalhar. Porque ele só pensa nas coisas daqui do quê? Da terra. Não que Deus não faz, não que Deus não prospera, isso aí vem dele. Não que Deus não supre a nossa necessidade, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que ficamos completamente dependentes só dele, dia após dia, ele vai estar sempre cuidando de nós. Mas você não pode tirar o teu foco. Você não pode tirar o teu objetivo. Jesus poderia ter falado: tu viu? Você viu aquele cego de nascença? O que foi que eu fiz? Você viu que eu cuspi no chão? Fiz lodo, eu coloquei o lodo no olho dele e mandei ele lavar no tanque. Quando ele voltou enxergando. Você viu aquele leproso que eu abracei? Você viu aquele demônio que eu expulsei?
estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com as coisas lá do alto. Com as coisas lá de cima. Você sabe qual é o maior problema hoje do ser humano? É aonde a alma dele vai passar a eternidade. Por quê, bispo? Porque você nunca vai deixar de existir. Você sempre vai existir. Você nunca vai deixar de existir na vida. Só que a decisão e a responsabilidade de onde a tua alma vai passar a eternidade, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Você não pediu para vir no mundo. Você pediu para nascer? Hã? Não, mas você decide aonde você quer morar na tua eternidade, passar a tua salvação, a tua eternidade, a tua alma. Uma coisa é certa. Eu sei que um dia nós iremos morrer, mas a alma não morre. A alma, ela não deixa de existir. E dentro de você tem uma alma. Será que você ainda não parou para pensar nisso? Será que isso não muda o teu jeito de falar? Será que isso não muda o teu jeito de agir? Será que você ainda não parou para raciocinar que dentro de você tem uma alma e que ela precisa ser salva? Que a vontade de Deus é que ela entre no reino de Deus? Que a vontade de Jesus é que ela seja salva? Será que isso não te cobra? Será que isso não faz você colocar a tua cabeça no travesseiro e raciocinar que não é isso, que não é o erro, que não é a mentira, que não é o vício, que não é a fofoca, que não é a mágoa que Jesus quer para dentro de você? Não é isso. Não. Jesus falou, ó Nicodemos, observe uma coisa, volta na palavra lá, por favor. Observe uma coisa. Nicodemos era um dos principais judeus, os próprios que acusavam Jesus, que não acreditavam em Jesus. Mas ele fala assim, ó, sabemos. Ele não fala eu sei. Se ele fala sabemos que tu és, então houve um estudo, houve ali uma reunião, houve ali, sabe, um grupo de pessoas que foram analisar e tiraram a conclusão que Jesus não era uma pessoa normal, que Jesus não era uma pessoa humana como os demais. Por que, bispo? Por causa dos sinais que ele operava, por causa dos ensinamentos que ele fazia, dos milagres que ele fazia. E chegou ao ponto de um dos principais dos judeus chamar Jesus de mestre, de professor. A própria raça que o perseguia, que o acusava. Mas ele disse, Nicodemos falou, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Se Deus não estiver, ali Nicodemos estava confessando que Jesus era o filho de quem? De Deus. Só que aí Jesus já entrou. É muita sabedoria. Os milagres chamavam a atenção das pessoas e levavam elas até Jesus. E aí Jesus aproveitava aquela oportunidade e ensinava e falava do reino de Deus.
E ele falou aqui, ó, qual foi a resposta que Jesus disse? Diz assim: a isto respondeu Jesus no versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer, não pode ver o reino. Perguntou-lhes Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Ou como pode, perdão, um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, fala mais alto, da água e do, não pode entrar no reino de Deus. Calma aí, deixa eu perguntar, quem aqui quer entrar no reino de Deus? O que é a receita? Qual é a receita que Jesus está te dando hoje? Nascer da água e do que, igreja? Do Espírito. Não me adianta eu abrir a boca e falar: eu quero entrar no reino de Deus, eu quero ser salvo. Mas a pessoa não se batiza nas águas. Ele quer entrar no reino de Deus, mas ele ainda não entregou a vida dele para quem? Para Jesus. Quando Jesus chama ele para se batizar, ele fala: não, mas eu não estou preparado, ainda não chegou a hora, eu vou esperar mais um pouquinho. E se você morrer amanhã? E se você morrer hoje? Você não vai, mesmo morrendo, você não vai deixar de existir. A responsabilidade é sua. A responsabilidade de você passar a tua eternidade no reino de Deus é sua. Só há dois caminhos: o inferno, não tem outro. Não tem outro. Ou os céus, ou o reino de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Tem uma alma aí dentro de você, mas que a qualquer momento ela pode se desprender, desagarrar do teu corpo. Você já prestou atenção que quando uma pessoa morre, você pode fazer o que quiser com ela, ela não sente mais nada? Quem já prestou atenção? Por quê? Porque não é porque está morta, é porque a alma dela não está mais no corpo dela. A alma dele não está mais ali. Diga glória a Deus. Uma hora essa alma, mais cedo ou mais tarde, ela vai se deslocar de você. E eu espero que você desperte, que você acorde, diga glória a Deus, e entregue 100% a tua alma para quem, igreja? É tudo que Ele quer. É tudo que o Senhor Jesus quer. Que você entregue a tua vida, que você entregue a sua vida a Ele. Que você ouça e obedeça a voz dEle. Será que você não entende que Ele está falando com você porque Ele quer o teu bem? Será que você não entende que Ele está falando com você porque Ele quer a tua alegria, Ele quer a tua paz, Ele quer a tua salvação? Então ouça a voz do Espírito Santo. Abre mão do que tiver de abrir. O que é que o mundo tem para te oferecer? O que? Eu já vi muitas pessoas falando que fulano morreu, tinha tanta coisa, morreu e não levou. E muitas das vezes até perde a salvação. Muitas das vezes até a alma vai para o inferno. Por quê, bispo? Porque são pessoas que não dão ouvidos à voz de quem? São pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus. E você que está na fé, bispo, e eu que estou na fé,
Glória a Deus. Diga glória a Deus. E você que está na luta, você que já entregou a tua vida para Jesus, continue. Não desista, não para. Olha para o bispo aqui, por favor. Falta só isso aqui, ó. Está perto. Falta, está faltando muito pouco. Você que é nascido da água, você que é nascido do Espírito, sabe? Você que está na fé, você enfrenta problemas, você enfrenta dificuldades, mas Deus, Ele sempre está te sustentando. Só que olha para o bispo mais uma vez, falta pouco. Está muito perto. Está muito perto do fim. Tá? E você sabe disso. Eu tenho certeza que Deus já mostrou isso para você. Se você é nascido do Espírito, Deus Ele mostra. Deus Ele não esconde nada. Deus não esconde. E depois, não adianta mais você fazer nada. Porque o momento de você se entregar a Ele é quando, igreja? É quando, igreja? Você que está na fé, aguente. Segura as pontas. Porque vai chegar uma hora que você não vai chorar mais. Você que está na fé, vai chegar uma hora que você não vai mais ver corrupção, que não vai ter mais problemas. Vai chegar a hora que você não vai mais poder fazer tratamentos, você não vai mais precisar de tomar remédios, você não vai mais conviver com demônios, porque no céu não entra demônios. Vai chegar uma hora que quando você entrar lá, você vai ver o quanto que valeu a pena você ter dado ouvidos, continuado na fé e seguindo, fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aguenta! Aguenta! Aguenta, porque não falta muito, falta pouco. E você vai ter a tua vida eterna. Esses dias a pessoa falou, você já batizou? Não batizei ainda não. Se batiza não, agora não, porque eu vejo muita gente que já se batizou e está lá fora, saiu da igreja. Eu disse, e os que estão dentro da igreja? Por que você não olha para os que estão firmes? Quando a pessoa ela não quer um compromisso com Deus, ele sempre vai estar olhando por erro. Quem é nascido da água até se desvia, se afasta, vai para o mundo. Mas quem é nascido do Espírito, ele passa o que for, ele enfrenta o que tiver de enfrentar, ele vê o que for, mas nunca deixa de estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Por isso tem coisas que são opcionais, tem coisas que são opções, mas tem coisas que são necessidade. Quem é que bebe água? Por que você bebe água? Se você não beber água, o que é que vai acontecer? Não, você morre. Se trata, mas assim ou não é? Você almoça? Por que você é uma necessidade? Água é uma necessidade. A comida é uma necessidade. Você tem que ou faz. É assim ou não é? E o que Jesus está falando hoje que é uma necessidade para a gente? Nascer exatamente. É uma necessidade para aqueles que querem ser salvos. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não é uma opção. É uma o que, igreja? É uma necessidade. Para aqueles que querem ser salvos. Para quem quer ser salvo. Bispo fulano é da igreja e só vive com fofoca, com contendas. É porque não nasceu do Espírito. Pode até ser batizado.
Mas quem nasce do Espírito não vai levantar falso outro. Quem nasce do Espírito não vai semear contenda. Quem nasce do Espírito não se desvia de Jesus. Não se desvia. Quem nasce do Espírito não se afasta nunca de. Quem nasce do Espírito, quando ele passa uma semana sem ir da igreja, parece que está com um ano. Quem nasce do Espírito, quando ele dorme sem orar, ele passa a noite virando para um lado para o outro. Enquanto ele não levanta que ora, ele não tem paz. Rapaz, eu era da igreja. Entrei, né? E tinha uma pessoa que eu tinha tanta raiva dela. Você sabia? Tinha. Tinha uma pessoa que falava, velho, eu posso até ir para a igreja, eu vou me batizar, mas com essa véia eu nunca vou falar. Você sabia? Não. Nem quero nem me aproximar dela. Aí uma vez eu fui para a igreja, participei da reunião, orei. Sabe quem veio sobre a minha vida? O Espírito Santo. E a primeira coisa que ele falou foi o perdão. Eu voltei para casa. Cheguei em casa, me deitei. Fiquei de um lado para o outro. E a minha esposa, o que foi, meu filho? Você está bem? Eu disse, não, estou bem, está tudo bem. De um lado para o outro. Você está sem sono? Eu disse, não, está tudo bem, filho, pode dormir em paz. Só que eu estava sem paz, eu estava sem paz, eu estava sem sono. Só pensando na malvada dessa velha. Sabe quem era? Quem era que é sua esposa? Depois, no próximo mês, eu vou no Monte São Roque, eu vou te levar comigo. Você vai? Tá. Se você tiver de folga nesse dia, tá? É o terceiro domingo. E aí eu me virando para um lado e para o outro. Sabe quem era essa mulher? A minha sogra. Aí eu falei assim, filha, liga para sua mãe. Diga que eu quero falar com ela, eu quero conversar com ela, eu quero pedir perdão. Eu quero ir lá na casa dela, quero almoçar com ela e a gente vai ter outra vida. Minha esposa chorou nesse dia. Quando eu terminei de falar isso, veio a paz de Deus na minha vida. Eu dormi sem sentir mais fome. Quem nasce do Espírito não vai ficar com nada. Eu vou sair da igreja um pouquinho.